Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com a Doutrina Espírita, pesquisando o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar, reflexão, sobre os textos doutrinários. E hoje, que é o dia 2 de setembro de 2021, consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 28, que trata dos casos de obsessão. E, afinal de contas, quando se fala em obsessão, o que significa obsessão? A obsessão é a influência que os espíritos exercem sobre as criaturas humanas, os desencarnados, que alguns estudiosos também chamam de vampirismo. Por quê? Porque geralmente os espíritos obsessores, eles são viciados e viciosos, e se afinizam com os viciados aqui da Terra. E nesse processo de obsessão, eles vampirizam, quer dizer, sugam as energias daqueles viciados também, dos seus semelhantes. Porque nós sabemos que os viciados daqui atraem pela lei de afinidade, atraem os desencarnados, que também continuam viciados do outro lado da vida. Quando eles viveram aqui na Terra, eles eram viciados, ligaram-se aos vícios, e aquilo que nós ligamos aqui na Terra, ligaremos no outro lado, continua ligado no outro lado. E o que nós conseguimos desligar em termos de vícios e coisas do gênero, quando entramos no mundo espiritual, já entramos desligados. E se faltar alguma coisa para complementar o desligamento, lá nós completaremos. Sobretudo quando se leva daqui os conhecimentos da doutrina espírita, do espiritismo. Tudo fica mais fácil lá no mundo espiritual. E de maneira que a obsessão é sinônimo de influência dos espíritos doentes, depressivos e desequilibrados, desarmados mentalmente do mundo espiritual, que procuram os seus semelhantes aqui na Terra e geram as obsessões. E Allan Kardec, estudando a fundo, com base nas pesquisas que ele fez com os próprios médiuns, recebendo espíritos obsessores, lá na Sociedade Espírita de Paris, que era um verdadeiro laboratório de pesquisa do Espiritismo, e de modo que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele classifica a obsessão em 3 classes. Primeiro, a obsessão simples, que é aquela obsessão que a maioria das criaturas tem aqui na Terra. Nós, de uma forma geral, somos obsidiados um pouco, não é? Mas são obsessões simples que, com algumas sessões de espiritismo que nós assistimos, recebemos paz, tomamos água fluidificada, participamos das reuniões, aí essas obsessões, elas ficam mais, diríamos, controladas, porque temos o conhecimento do espiritismo e fazemos o tratamento espiritual. E existe a outra obsessão, que é a subjugação. É a obsessão que passa da obsessão simples
para a subjugação, que já se torna uma obsessão mais grave, não é? Vou afastar aqui algumas propagandas desagradáveis. E tem a outra classificação, que é a fascinação, que pode agravar-se para uma possessão. E nesse todo, as religiões dogmáticas chamam de quê? De possessão demoníaca, atribuindo o caso aos demônios, ao diabo, quando na realidade o demônio, o diabo, não existe. Existem sim espíritos que viveram aqui na Terra, foram criaturas humanas, que estão no mundo espiritual e continuam lá viciadas. E se alimentam dos vícios dos que ficaram aqui na Terra, quando a obsessão é uma obsessão alcoólica, vamos dizer, é uma obsessão explorada no campo da perversão sexual, também é o que se chama o verdadeiro vampirismo. Os vampiros da sexualidade que estão no mundo espiritual, eles partiram daqui, foram vampiros aqui, homens da sexualidade vampiros, e vão para o mundo espiritual. De lá, eles se juntam aos daqui e esgotam as energias e geram as obsessões. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Mas uma boa parte das obsessões, segundo Allan Kardec, ela vem de vingança. Chama-se obsessões kármicas, de ligações de ódio, de rancor, de vingança, onde não houve perdão nas encarnações passadas. Os inimigos que nós criamos, nós retornamos no presente, não é? Na presente encarnação, e esses nossos inimigos continuam do outro lado nos perseguindo e se vingando de nós, criando casos de loucura, casos de depressões sem cura, criando em nós as doenças nervosas de uma forma geral e outros tipos de desequilíbrios mentais, que cada um desequilíbrio mental recebe um nome pela psiquiatria, pela psicologia, pela psicanálise, tem um nome camuflado: obsessão, influência dos maus espíritos em forma de mania sexual. Outra coisa, depressões, uma boa parte das depressões, e outros tipos de doenças nervosas, desequilíbrios. São apenas nomes camuflados, mas por trás existe a obsessão, a influência dos espíritos doentes, viciados, viciosos e muito apegados ainda às coisas materiais, embora mortos, entre aspas, vivos do outro lado da vida. Logo, não existe demônio e nem diabo. Existem espíritos desviados, espíritos doentes, pessoas que viveram aqui na Terra, que passam para o mundo espiritual. É o que o Espiritismo nos ensina. Então, Allan Kardec classifica, voltamos, a obsessão simples, que é essa que a maioria das criaturas tem, mas que administra bem, e ficam boas até, curadas. Tem a subjugação, que se caracteriza mais pelas obsessões mais graves, em que as criaturas correm pela rua, andam com um saco nas costas e coisas do gênero. E existe também a fascinação, que é um espírito que fascina uma pessoa e desmoraliza a pessoa, convence a pessoa que a pessoa é uma coisa quando a pessoa não é aquilo, e a pessoa age daquela forma, induzida por esses espíritos. Chama-se a fascinação, que é grave também. Mas existe também as possessões, em que os espíritos obsessores
no caso, por exemplo, em caso semelhante de Jack, o Estripador, que foi o maior assassino de mulheres da Inglaterra, e consta da história. E esse obsessor, e esse médico, ele era assistido por espíritos terríveis, e conseguiram, né, através dele, do médico, matar umas 20 a 20 e poucas mulheres, fazendo incisões na região do ventre e colocando as vísceras das mulheres em cima de um saco de ossos. Foi o mais terrível obsidiado da Inglaterra. Já tem filmes sobre Jack o Estripador. Esse é um caso de possessão. Mas não é demoníaca, não era um demônio, Satanás, que usava, era espírito que se afinizava com ele, que viveram aqui na Terra. Espíritos perversos, maus. E de maneira que Allan Kardec classifica assim a obsessão. E se pergunta, né, as obsessões podem ser curadas? Algumas podem. As de vingança, elas são mais difíceis de curar, porque tem que se doutrinar, não é? Evangelizar. O espírito perseguidor, que persegue por uma vingança, é uma vingança que ele está exercendo, tem que doutriná-lo, para que ele se convença que não se arrependa da obsessão, da vingança que está exercendo contra o obsidiado. Os dois precisam de tratamento espiritual, e mais o obsidiado, que está ligado ao obsessor por vingança. Aí Allan Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo sobre o caso, ele diz: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos perversos, muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há espíritos rebeldes ao extremo, entre eles os vingadores de outras encarnações. Na maioria dos casos, diz Kardec, temos de nos guiar pelas circunstâncias, qualquer que seja, porém, o caráter do espírito obsessor, nada se obtém dele. Nada se obtém dele, é isto um fato incontestável. Nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça a esse espírito. Ele fica mais rebelde, mais perseguidor, porque está ameaçado. É o que fazem as igrejas nos casos de exorcismo. Aí não retira, porque o espírito fica mais rebelde. Porque o espírito é consciente que não é o Satanás, não é o demônio, está vivo e é uma criatura revoltada. E está vivo no mundo espiritual. E Kardec continua: ora lá, toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos. Não tem eficácia nenhuma o exorcismo praticado pelas igrejas. O espírito se afasta naquele instante, mas depois continua perseguindo, porque o caso é de vingança de outras encarnações. É uma prova e uma expiação que o obsidiado está passando. Aí ele diz: é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Não tem nenhum efeito sobre os casos de vingança por obsessão. E Allan Kardec, nós encerramos aqui e daremos prosseguimento a este assunto no próximo programa. Muita paz para todos.